Fala galera do nono ano, beleza? Gente, primeiramente desculpa a demora em publicar esse vídeo. Cheguei um pouquinho mais tarde do que eu imaginei que eu fosse chegar, mas vamos lá, né? Passar essas últimas dicas antes da P2. A primeira coisa que eu queria falar, cara, é globalização. Já falamos bastante sobre isso, estamos falando com muita frequência, continuaremos falando sobre isso. Quando a gente pensa na globalização, a gente tem que lembrar que é um processo que se dá basicamente a partir do aumento da fluidez sobre o espaço geográfico. E como funciona isso? Bom, a globalização ela precisa de infraestruturas de comunicação, ela precisa de infraestruturas de transporte, ela precisa dessas infraestruturas fundamentais para que você tenha essa troca de capitais, troca de produtos e também troca de pessoas, né? Pensando em pessoas que vão e vêm, né, dos múltiplos países. Tá? Então, só para lembrar que transporte e comunicação, atualmente principalmente internet, tá? E também, né, navios carregando uma série de containers, enfim, mas não só, você vai ter transporte, né, o modal aéreo, também o rodoviário, enfim, que participam desse conjunto de objetos que vão compor, né, o que nós entendemos como a fluidez necessária para a globalização. Show de bola? Dando sequência aqui, que fiz algumas anotaçõezinhas enquanto eu voltava para casa, deixa eu ver se vale a pena falar disso aqui tudo. Já falamos sobre isso aqui, sobre globalização. Tá. Cara, quando você pensa em globalização, é bom lembrar que você tem uma troca constante de produtos e informações, cada país tem a sua especialidade, o que vai levar a uma certa dependência de um em relação ao outro, tá? É claro que quando você pensa nessa dependência, países subdesenvolvidos são mais dependentes do que desenvolvidos. Até porque o desenvolvido, se o produto que você está vendendo for por um preço que não agrada, ele vai buscar do país subdesenvolvido do lado, tá bom? Mas é bom destacar, né, que essa dependência no sentido de que se eu não tenho, eu preciso comprar, né, de outras nações que possuam esse produto, tá? Vamos lá. Tá, e aí falando um pouquinho, né, nessa ordem multipolar na qual nós estamos inseridos, e aí lembrando que o nosso país ele acaba tendo um destaque interessante, né, nesse cenário, desse período histórico específico. Por quê? Porque basicamente o Brasil ele é um país subdesenvolvido que possui um nível maior de complexidade técnica, né? Tem mais indústrias, portanto ele é um país emergente. E aí nesse cenário em que o Brasil ele é emergente, ele acaba despontando com mais influência e importância no cenário internacional, aumentando os fluxos com países como China, né? Você tem uma maior participação dele nessa arena da globalização e uma menor dependência de mercados anteriormente completamente hegemônicos, como Estados Unidos e Europa Ocidental, que continuam tendo uma importância gigantesca para o Brasil, porém, nesse cenário de multipolaridade no aspecto econômico, China, Rússia e tantos outros mercados, mas principalmente China, acabam diminuindo a dependência do Brasil ao nível extremo, né, que poderíamos dizer há tempos atrás, né, a partir dessas maiores trocas entre esses países e a maior complexidade técnica que o Brasil apresenta. Show? Lembrando que ele é um país emergente. Bom lembrar também de rede, né? O que são redes geográficas? Basicamente, são fixos, ou seja, empresas multitransnacionais que se conectam a partir de fluxos. E esses fluxos podem ser materiais, como podem ser imateriais. Show de bola? E aí, exemplos de fluxos materiais. Cara, produtos, iPhone, peças de produtos, enfim. Tá? E imateriais, informação. Show? Já falamos sobre isso. Mas a globalização ela pode afetar o Brasil em um outro aspecto, né? Pensando aí em distribuição de riqueza, emprego. Bom lembrar o seguinte: vamos sempre considerar a globalização não como fábula, mas como ela se apresenta, como perversidade.
Show de bola? Não vamos cair naquela crença de que a globalização, a empresa multinacional chegando, centenas de milhões de empregos serão gerados. Espera aí, qual o tipo de emprego que vai ser gerado? Porque uma empresa da centralidade do sistema vir para a periferia, ela está criando fatores locacionais, certo? Que tipo de emprego será gerado? Quantos empregos serão gerados? Vai ter uma massiva distribuição de renda? Não. Você tem pessoas ali tendo acesso a maior renda por conta do acesso ao emprego, mas não necessariamente vai ter a solução dos problemas da desigualdade social no Brasil, beleza? E bom lembrar que essa riqueza, por mais que ela possa ter algum nível de distribuição, ela acaba, retornando na sua maior parte para a centralidade do sistema nos países desenvolvidos, tá? Consequências do processo de globalização, de novo, pensar a globalização enquanto perversidade, como ela é, e não enquanto fábula. Consequências, homogeneização do espaço, todo mundo falando a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, uma cultura sendo muito hegemonizada, enquanto culturas de países da periferia são apagadas, desigualdade aumentando, destruição do meio ambiente, todos são exemplos de consequências da globalização. Falei de tudo, deixa eu ver aqui. Nossa, escrevi coisa pra caraca aqui no meu bloco de notas. Cara, a nova ordem mundial é essa ordem unimultipolar. Eu não vou me estender muito nisso não, tá? Une no aspecto militar, multipolar no aspecto econômico, blocos econômicos, países emergentes e por aí vai, tá? Já falamos muito sobre isso em sala, não vou me estender. Aí, obviamente, quando a gente fala essa nova ordem mundial, é justamente da ordem unimultipolar, tá? Com uma grande presença do meio técnico, científico e informacional norteando as relações entre os diversos países, lembrando da tecnologia, produzindo novas técnicas para ter mais acesso à informação, lembrando que quem vai ter mais acesso são as empresas transmultinacionais, tá? É a conexão desses fixos a partir de fluxos que compõem essas redes, a nível global, já falamos sobre isso. Nova ordem mundial, já mencionei sobre isso aqui também. Sobre neoliberalismo. Cara, vamos lembrar que assim, globalização e neoliberalismo estão intrincados, Mas que a gente acaba estudando de maneira separada, não tem como você entender a globalização sem entender o neoliberalismo. Quando a gente pensa na relação entre os países atualmente, há essa preemência por uma perspectiva, por uma ideologia que acaba enxergando o Estado, o governo, quase como sendo absolutamente ineficaz e incapaz de regular as atividades econômicas, e não só as atividades econômicas, mas uma série de serviços que muitas vezes são fundamentais, como saúde, educação, tá? E aí é retirado do Estado essa capacidade de investimento nas múltiplas áreas, não só na economia, mas também em educação, saúde, e o setor privado acaba tomando conta. É aquela ideia do Estado não tendo que se meter na economia, porque a economia seria algo do setor privado, o que obviamente não faz sentido nenhum, olhando para uma perspectiva histórica, mas isso não é o liberalismo. E aí quando a gente olha para a globalização, nós temos instituições como a OMC, Organização Mundial do Comércio, que tem basicamente o foco de facilitar os fluxos, diminuindo uma série de presenças do Estado, na intenção de reduzir monopólios, mas principalmente deixando clara a não necessidade do Estado participando, se colocando enquanto contrária a essa participação mais efetiva do Estado na economia, numa busca de maior fluidez sobre o espaço, aumentando assim as trocas econômicas, pensando que o Estado é ineficaz, ele é incapaz de regular a economia e outros serviços. Então não tem como entender a globalização sem entender neoliberalismo, pelo menos não a globalização como ela é atualmente, com perversidade. Tranquilidade? Esses dois elementos se conversam, se conectam profundamente. Pessoal, espero ter conseguido passar dicas interessantes para vocês, tá? Novamente, desculpa pelo horário, coisa de professor é complicada mesmo, tá? Mas estamos juntos, uma boa P2, espero que esse vídeo seja um arremate para os seus estudos, tá? Valeu, fui!